Boa noite, pessoal. Hoje a aula é sobre perda de carga. Perda de carga é a mesma coisa que perda de energia. Se a gente pensar que energia é a capacidade de se movimentar, se a gente perde esta energia, quer dizer que eu não vou conseguir transportar a água de um lugar para o outro. Ela vai parar antes ou vai com uma vazão muito pequena, né? Então, perda de carga é super importante para a gente, né? Então, se não entenderem e assim por diante, tem que entender principalmente o que é perda de carga, quer dizer, perda de energia. No nosso caso aqui ainda ela é distribuída, existem outros tipos de perda de carga, por enquanto ela ainda é distribuída, tá? E para a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai para a realidade. Então a gente deixa de ter aquele líquido ideal, que não tem força de coesão, que não tem tensão superficial, nem atrito, e vamos para o líquido real que tem tudo isso. Agora a gente tem que aprender a realidade. Se a gente lembrar em mecânica também, a gente aprende tudo quanto é força, aceleração, sem atrito. Né? Que a gente já aprendeu bem, a gente passa a calcular eles com atrito também. Então é a mesma coisa aqui. Primeiro era ideal, agora ele é real, ele tem atrito. Se ele tem atrito, ele é um líquido real, ele dissipa a energia em forma de calor, quer dizer que uma parte da energia dele se transforma em calor. Transformar não é o termo certo, no meu tempo era, mas agora o termo é dissipar, mas eu creio que entende melhor quando a gente usa o transformar, tá? Essa dissipação de energia é denominada perda de carga. Então, qual é a causa do atrito entre as partículas? Eles pedem energia em forma de calor. Esta perda de energia em forma de calor é a nossa perda de carga. Quanto maior a turbulência da água, aqui ficou turbulência, mas é turbulência da água, quer dizer, a agitação das partículas, maior será a perda de carga, tá? Então, quanto mais agitada a água tiver, ou o líquido tiver, maior é a perda de carga. Quanto mais tranquilão ele for passando, quer dizer, não tem tanto atrito entre as moléculas, maior vai ser a perda de carga. Velocidade faz com que as partículas se choquem, né? Então, o movimento da água é bem desorganizado, ele não é organizado. E isso acontece com que eles acabam colidindo. Quanto maior a velocidade, mais fácil colidir é. Então, aumenta a turbulência. Aumenta a velocidade, aumenta a turbulência, aumenta a perda de carga, né? Também outra influência que a gente tem é a rugosidade da tubulação que contém, que está transferindo. Então, se uma tubulação bem lisa, vai tranquilinho, que nem esse aqui, né? No caso de baixo, vai uma atrás da outra, não tem tanto atrito. Mas se ela é mais rugosa, faz com que as moléculas se movimentem de forma agitada. Quando se movimenta de forma agitada, o que acontece? Ah, vai ter mais atrito, vão se bater mais, né? E daí vai ser maior a perda de carga. Então, quanto maior a rugosidade, maior a perda de carga. Um tubo liso sempre é melhor, tem menos agito, não se perde carga e a água chega com toda a energia no ponto que eu quero, tá? Aqui só está dizendo que além de atrito entre as moléculas, atrito com a parede, também pode ser que a perda de carga se manifeste na colisão de partículas, tá? Que gera perda de carga. Então, quando a gente diz que houve perda de carga, o líquido perdeu pressão, ou seja, houve perda de carga, perda de pressão e perda de energia, é tudo a mesma coisa. Eu sempre faço uma comparação com uma balada, né? Certo? Então, uma balada mais agitada, como se as pessoas fossem as moléculas de água. Uma balada mais agitada, às vezes quando está bem cheio, quer dizer, com uma vazão maior, uma molécula se agita, acaba agitando todas as outras, porque a gente não tem espaço. Às vezes até você tem que pular e dançar junto, porque se ficar parado, não se consegue. Então a agitação dos outros
faz com que você se agite também, tá? Já com uma vazão menor que essas moléculas aqui, que tem menos molécula, você não vai ter tanto atrito entre as pessoas, nem tanta agitação, a perda de carga daí é menor. Outro fator que influencia é o diâmetro. Pense todas as moléculas tentando passar numa tubulação. Se você diminuir o diâmetro, elas não vão estar mais apertadas. Se vão estar mais apertadas, também vai ter maior atrito, maior é a perda de carga. Então, menor o diâmetro, ficam mais juntinha e maior é a perda de carga. Então, aqui é um resumão de tudo isso que eu falei, tá? O que acontece se eu tiver um comprimento de tubulação maior, quer dizer, um espaço maior para a água percorrer? Vai ter mais atrito, vai ter mais perda de carga. Quanto mais perda de carga, vou perdendo pressão, então diminui a pressão. Maior número de conexões, isso eu não expliquei, vou explicar o que vem. Quanto mais rugoso, mais atrito, mais perda de carga, menor é a pressão. E quanto mais eu diminuo o diâmetro, quer dizer, menor o diâmetro, vai ter mais atrito, mais perda de carga e menos pressão. Daí a gente tem que entender um pouquinho de pressão estática. Então, pressão estática é quando a água não está em movimento. Tem um reservatório aqui, uma tubulação, tá? E esse meu registro aqui está fechado. Se eu colocasse vários tubos aqui por vasos comunicantes, a tendência dessa água aqui não é chegar sempre neste nível, né? Então, o que acontece? A água chega neste nível. Fechei, encheu, tá fechadinho e assim por diante. O que quer dizer? Quer dizer que a pressão neste ponto aqui vai até essa altura aqui, até a superfície. Neste ponto aqui, altura até a superfície. Nesse ponto, e ela se equilibra, tá? Então, a tendência da minha linha de pressão é essa aqui, tá? Para todos os pontos, vai chegar nesta linha aqui a pressão, tá? Por exemplo, for um ponto aqui, onde eu coloquei, a pressão vai ser a distância desse ponto. Se for aqui embaixo, vai ser toda essa distância até a linha piezométrica. Então, a linha piezométrica é a linha de pressão. Nesse caso, é pressão estática, porque o líquido está parado, não está jorrando para fora, certo? Tá? Já a pressão dinâmica, ficou o desenho que não é para ficar, mas enfim. Já a pressão dinâmica, o que acontece? Eu abri essa torneira e ele vai ficar aí em movimento, quer dizer, estático está parado, dinâmica em movimento. Se está em movimento, certo? Essa minha tubulação aqui já não consegue mais encher até lá em cima. Por quê? Porque conforme ele vai andando aqui, vai perdendo energia por causa do atrito e não consegue subir tudo, tá? E daí perde mais um pouquinho, desce, não sobe menos ainda, e assim por diante, menos ainda, menos ainda. E o comportamento da linha piezométrica agora já cai, né? Então ela fica na inclinada aqui, porque você vai perdendo energia, perdendo pressão, certo? Daí eu vejo aqui, ó, esta é minha linha de pressão estática, essa aqui é a linha de pressão dinâmica, e a diferença entre as duas seria a minha perda de carga. Por que é a diferença entre as duas? Se não tivesse um movimento, ele ia ficar tudo aqui em cima, como era antes, né? Ó, ficaria assim. Como tem movimento, por causa do movimento, tem perda de carga, ele ficou desta forma aqui. Então, a diferença entre um caso e o outro é que origina aqui a minha perda de carga, tá? Neste caso aqui, eu estou chamando a perda de carga de ΔH, tá? Primeira pergunta, que já veio qual a resposta? Qual a linha de pressão com o registro fechado? Então, se o registro aqui estiver fechado, a linha de pressão ela não vai ser mais alta, ela vai continuar aqui, ó, do nível, sempre no mesmo nível, né? Tá? E se ele tiver aberto? Então, se eu abrir esse registro aqui,
que vai acontecer? A água vem se atritando, se atritando, se atritando, em vez de conseguir subir até o B, ele vai conseguir subir só até o C. Para calcular a perda de carga contínua, veja bem, perda de carga contínua distribuída unitária é tudo a mesma coisa, certo? É o J e é o cálculo de quanto de energia se perde a cada metro. Então, por isso que ela é distribuída a cada metro, é contínua, em cada metro ela é igual, unitária de 1 metro, certo? Então, tudo a mesma coisa. Essa fórmula de Darcy aqui é famosa, o pessoal gosta, porque tem nos livros do Azevedo, que é bem antigão, esse tipo de coisa. Mas a gente usa ábaco, nos dias de hoje usar ábaco não tem muito nexo, certo? E aqui no Brasil, na verdade, se dimensiona as tubulações de saneamento, tudo com fórmula de Rans-Williams. Então, eu vou focar mais na fórmula de Rans-Williams, que é o que a gente realmente usa, certo? Tá? Se chama Hans e Williams, são duas pessoas que estudaram isso junto, né? Até me lembro assim qual nome vem primeiro, né? E assim por diante. É igual ao J, que é perda de carga unitária ou contínua, ou método de conduto, ou distribuída. Monte de nome para o mesmo J. Perda de carga unitária, perda de carga contínua, perda de carga por método de conduto. 10643 é uma fórmula empírica feita em cima de análise. Tem livros que vêm com 10,65 aqui no lugar, tá? Vazão elevado a 1,85, C elevado a 1,85 e D 4,87. Vazão é o quê? Este C aqui é o coeficiente de rugosidade. Depende se a tubulação é de plástico, depende se é de ferro, se é de ferro fundido. Então, cada tubulação tem um C diferente e é tabelado. O D é diâmetro, né? Normal. A fórmula de Rans-Williams é indicada de 50 a 3.500, 50 milímetros a 3.500, mas usa-se também para tubulações menores, tá? Essa daqui é a mesma fórmula do anterior, só que às vezes eu quero calcular o diâmetro. Em vez de pensa isolar o diâmetro numa fórmula dessa, é chato. Então eu já isolei aqui para vocês o diâmetro e a vazão. Mesma fórmula, certo? Com o diâmetro isolado, ok? Então, aqui uma tabela do coeficiente de rugosidade. Vejam bem que ele muda conforme o tipo de material, né? Agora, prestem atenção, tanto como aço quanto ferro fundido, eles têm isso, ó. Pro novo é um, pro usado é outro, pro meio usado, fica no meio, né? Esse aqui é 130/90, no meio usado, que é de 15 a 20 anos, é 100, tá? E daí também tem ferro fundido revestido com cimento e assim por diante. O que a gente mais tem usado são os tubos de plástico. Aqui está 150. Tem autor que usa 140 para o tubo de plástico. Então vai depender aí do autor e a tubulação. Mas normalmente o fabricante te dá também, ok? O que é isso daqui, gente? Isso aqui não é ferrugem, é uma incrustação que acontece em tubo de ferro fundido. Você vai usando isso aqui, acontece depois de anos e anos e anos, não é em um ano, tá? 5, 6 anos ele começa a incrustar. Isso daqui é uma reação normalmente do magnésio, tá? Contido na água, com o ferro fundido. E vai ocorrendo esta incrustação. Isso daqui tende a fechar, então acaba que você pensa a água passando numa tubulação dessas, já não passa quase nada. A rugosidade é enorme, então a perda de carga é grande. Hoje em dia já tem métodos para limpar essa incrustação, eles chamam de PIG. É como se empurrasse um motorzinho que vai raspando tudo isso dentro da tubulação. Então, o que eles fizeram para tentar não correr tanto? Eles pegam um tubo de ferro fundido e revestem com cimento. Então, daí não existe esse contato
da água com no ferro